Freud, Uma Vida para Nosso Tempo, de Peter Gay. Fundamentos. Parte 3. Uma ânsia pelo conhecimento. Qualquer que fosse o rumo exato das ruminações de Freud, em meados de março de 1873, ele informou ao amigo Emil Flux, num tom quase qualificador, compenetradamente de oracular, que, abre aspas, poderia contar algumas novidades, talvez as mais importantes da minha insignificante vida, fecha aspas. Então hesitou, de uma maneira provocativa e ambivalente pouco usual dele. O assunto não estava maduro para decisão e discussão. Abre aspas. Eu não quis passar adiante algo que ainda não era fato consumado, que depois teria que retirar. Fecha aspas. Somente em 1º de maio, Freud conseguiria esclarecer o assunto. Abre aspas. Se eu revelar, você não vai ficar desapontado? Fecha aspas. Perguntou a Flux. Abre aspas. Então, aí vai. Decidi me tornar cientista natural. Fecha aspas. Deixaria o direito de lado, mas, mantendo meu jeito despreocupado, Freud recorreu ao vocabulário jurídico, como sugerindo alguma duradoura afeição pela carreira que abandonava. Vou examinar os documentos milenares da natureza. Talvez me intrometa pessoalmente em seu eterno litígio e dividirei minha vitória com todos os que queiram aprender. Fecha aspas. É um comentário alegre, até espirituoso, mas indica a persistência do conflito superados, ou melhor, resolutamente posto de lado. Em agosto do mesmo ano, de fato, Freud anexou a uma carta a Silberstein um cartão de visitas impresso que dizia Sigmund Freud, est dir. Podia ser uma brincadeira, mas uma brincadeira que sugeria certo pesar. Escrevendo em 1923, Fritz Wittel, um médico vienense que se tornou um dos seguidores independentes de Freud e seus primeiros biógrafos, comentou com perspicácia que a reivindicação de Freud quanto ao lugar do fragmento sobre a natureza em sua vida parece ser uma recordação encobridora, a típica lembrança inócua que oculta por trás da sua falta de clareza e alguma experiência passada mais graves e menos equívocas. A visão materna invocada pelo fragmento lido por Brum, com sua promessa de proteção afetuosa, calor envolvente e inexorável nutrição, pode ter atraído Freud. Então, um adolescente impressionável. Mas qualquer que fosse seu impacto, abre aspas, sobre a natureza, caiu em solo fértil. Fecha aspas. Em todo caso, é extremamente improvável que algum prudente e prático conselho dos pais tenha tornado a medicina mais sedutora do que o direito. Freud teve o cuidado de registrar com letra impressa que, embora sua família vivesse em condições muito difíceis, meu pai insistia que, ao escolher minha profissão, eu deveria seguir as minhas inclinações. Fecha aspas. Assim, se a lembrança de ter ouvido, abre aspas, sobre a natureza, fecha aspas, realmente era uma recordação encobridora, devia estar ocultando motivos emocionais e não razões de prudências. Embora estivesse escolhido a medicina livremente, ele escreveu em seu estudo autobiográfico que não se tinha nenhuma predileção especial pela posição e atividade de um médico naqueles primeiros anos, e aliás nem depois. Pelo contrário, eu era movido por uma espécie de ânsia de conhecimento.
Este é um dos trechos autobiográficos mais sugestivos que Freud jamais publicou. Freud, psicanalista, indicaria mais tarde como a verdadeira fonte de investigação científica a curiosidade sexual dos jovens. Numa especulação razoável, pode-se considerar o episódio no quarto dos pais aos 7 ou 8 anos como expressão direta, um tanto grosseira dessa curiosidade, mais tarde refinada na pesquisa. O estudo da medicina prometia a Freud recompensas psicológicas que iam além da sublimação da sua sede original de conhecimento. Quando jovem, notou mais tarde ele não ainda entendia a utilidade da observação, que implica distância e objetividade, para sua insaciável curiosidade. Pouco antes de se casar, ele esboçou um pequeno autorretrato para sua noiva, o qual sugere essa mesma falta de distanciamento frio. Ele se sentia como o herdeiro de todas as paixões dos nossos ancestrais, quando defendia seu amplo, mas impotente e incapaz de exprimir suas paixões ardentes numa palavra ou num poema. Ele sempre tinha um suprimido. Muitos anos depois, quando seu biógrafo Ernest John lhe perguntou o quanto lera de filosofia, Freud respondeu: muito pouco. Quando jovem, senti forte atração pela especulação e refreei-a implacavelmente. No último ano de sua vida, ele ainda falava com o mesmo jeito, de uma, abre aspas, certa reserva frente à minha propensão subjetiva em conceder demais à imaginação na investigação científica, fecha aspas. Sem dúvida, Freud achava essencial manter frouxas as rédeas da sua imaginação científica, principalmente durante os anos de descoberta. Mas as suas avaliações de si mesmo, em cartas, memorandos científicos, confessionais e conversas gravadas, ressoa um certo temor de se perder num pântano de especulações e uma forte vontade de autocontrole. Quando já estava no terceiro ano da universidade em 1875, Freud ainda pensava em, abre aspas, obter um doutorado nas áreas de filosofia e zoologia, fecha aspas. Mas ao final, a medicina prevaleceu e a sua virada para a medicina, um estudo rigoroso, meticuloso, empírico, responsável, foi uma forma não de abraçar a amorosa e sufocante mãe natureza, mas de fugir dela, ou, pelo menos, de mantê-la a uma certa distância. A medicina fez parte da conquista de si mesmo, empreendida por Freud. Mesmo antes de se formar com distinção no Liceu de Junho de 1873, Freud reconhecia que a natureza que mais avidamente queria entender era a natureza humana. Sua ânsia de conhecimento, observou retrospectivamente, estava mais dirigida para os assuntos humanos do que para os objetos naturais. Cedo revelou essa disposição em cartas para os amigos mais próximos, cheias de ousadia, curiosidade e percepções psicológicas. Agrada-me, escreveu a Emil Flux em 1872, quando tinha não mais que 17 anos. Escreveu a Emil Flux em setembro de 1872, quando tinha não mais que 16 anos. Abre aspas, aprendia a espessa tessitura de fios encadeados que o caso e o destino tecem em torno de todos nós, fecha aspas. Jovem como era, Freud já considerava altamente suspeitas as comunicações meramente superficiais,
abre aspas, notei, fecha aspas. Queixou-se a Edward Silberstein, no verão de 1872, abre aspas, que você me permitiu conhecer apenas uma seleção das suas experiências, mas reservou seus pensamentos totalmente para si. Fecha aspas. Ele já estava procurando revelações mais profundas, contando sobre as exposições internacionais realizadas em Viena na primavera de 1873. Ele disse que achara agradável e bonita, mas de forma alguma irresistível. Não consigo encontrar um quadro amplo e coerente da atividade humana, assim como não consigo descobrir os traços de uma paisagem num herbário. A grandeza do mundo, continuava ele, reside nas multiplicidade das possibilidades, mas infelizmente não é uma base sólida para o nosso autoconhecimento. São palavras de um psicólogo nato. A ambivalência de Freud quanto à prática da medicina não era tão acentuada a ponto de ofertar seu desejo de curar e seu prazer no restabelecimento. Em 1866, quando era um escolar de 10 anos, já havia demonstrado energicamente inclinações humanitárias, implorando aos professores que organizassem uma campanha para enviar ataduras às tropas austríacas feridas na guerra contra a Prússia. Quase 10 anos depois, em setembro de 1875, quando estava há 2 anos matriculado na Faculdade de Medicina, ele confessou a Edward Silberstein que agora tenho mais de um ideal. O ideal teórico de meus anos anteriores agora se acrescentou um prático. No ano passado, se perguntassem qual era o seu maior desejo, eu teria respondido: um laboratório e tempo livre, ou um navio no oceano com todos os instrumentos de que precisa o pesquisador. Fecha aspas. Evidentemente, seu admirado Darwin, que passara anos tão fecundos em Berkeley, estava presente em Freud ao elaborar a sua fantasia. Mas a descoberta de verdades científicas não era o único desejo de Freud. Agora, prosseguia ele, hesito se não deveria dizer com mais precisão, um grande hospital e muito dinheiro para diminuir algum dos males que acometem nossos corpos ou para removê-los do mundo. Esse desejo de lutar contra a doença aparecia periodicamente. Abre aspas. Hoje cheguei à casa do meu paciente totalmente sem saber como conseguiria reunir a simpatia e a atenção necessária para com ele. Fecha aspas. Escreveu a noiva em 1883. Abre aspas. Eu estava muito cansado e apático, mas quando ele começou a se queixar, fecha aspas, a letargia de Freud, abre aspas, sumiu quando percebi que aqui eu tinha uma tarefa e uma importância, fecha aspas. Mas a sublimação mais coerente da sua curiosidade infantil passou para investigações científicas, para os enigmas da mente e da cultura. Em 1927, numa visão retrospectiva, ele insistiu que nunca fora propriamente um médico e havia encontrado seu caminho de volta para sua verdadeira vocação depois de um trajeto longo e tortuoso. E novamente em sua última retrospectiva autobiográfica, escrita em 1935, quando estava com quase 80 anos, ele mapeou o, abre aspas, desenvolvimento agressivo, abre aspas, desenvolvimento regressivo, fecha aspas, que seguiria depois de um, abre aspas, desvio durante toda uma vida pelas ciências naturais,
medicinas e psicoterapias, fecha aspas. Para voltar, abre aspas, aqueles problemas culturais que outrora havia fascinado o jovem que mal despertava para o pensamento, fecha aspas. Desvio, como veremos, foi menos diversionista do que as palavras de Freud podem sugerir. Todo, como dizem os psicanalistas, foi grão para o seu moinho. Desde cedo na Faculdade de Viena, Freud se deparou com um antissemitismo suficientemente irritante, enfurecedor e memorável para encontrar um lugar proeminente em sua autobiografia. Meio século depois, ele fez questão de notar que havia reagido com desprezo e mesmo truculência. Tipicamente converteu a raiva em vantagem. Alguns colegas cristãos esperavam insolentemente que ele fosse se sentir inferior. Estranho ao povo austríaco. Nicht von zum Beten. Porque eu era judeu, mas ele recusou decididamente esse convite à humanidade. Nunca entendi por que eu deveria me envergonhar da minha ascendência, ou como estava começando a dizer, de minha raça. Com o mesmo amor próprio, sem muito pesar, ele abandonou os duvidosos privilégios de ser membro, sentindo que seu isolamento lhe cairia bem. Ser condenado à oposição, julgava ele, alimentava sua tendência a uma certa independência de opinião. Com o mesmo amor próprio, sem muito pesar, ele abandonou o duvidoso privilégio de ser membro, sentindo que seu isolamento lhe cairia bem. Ser condenado à oposição, julgava ele, alimentava sua tendência a uma certa independência de opinião. Lembrando o honesto e corajoso Dr. Stockmann, em Um Inimigo do Povo, de Ibsen, Freud declarou ter gostado de ser rigorosamente excluído da compacta maioria. Ele não estava apenas se vangloriando após um ocorrido. A coragem física e moral de Freud é notória. No começo de 1875, ele disse a Eduard Silberstein que sua confiança no geral aceito havia diminuída e sua inclinação secreta pelas opiniões minoritárias aumentara. Essa atitude o sustentou em seus confrontos com a instituição médica e suas opiniões solidamente arraigadas. Mas reservou uma fúria especial contra os antissemitas. Em 1883, numa viagem de trem, encontrou vários deles, zangados porque Freud abriu a janela para entrar um pouco de ar frescos. Eles o chamavam de judeu miserável, criticaram mordazmente seu egoísmo não cristão e se ofenderam para lhe dar uma lição. Mantendo uma aparência imperturbável, Freud convidou seus adversários a se levantar, gritou com eles e triunfou sobre a ralé. No mesmo estilo, seu filho Martin lembrou que, em 1901, na estância de verão de Tonnsen, na Bavária, Freud debandou um grupo com cerca de 10 homens e algumas mulheres que haviam gritado insultos antissemitas contra Martin e seu irmão, Oliver. Investindo furiosamente contra eles com sua bengala, Freud devia considerar esses momentos como gratificantes contrastes em relação à submissão passiva de seu pai ao receber intimidações. Essas mostras de combatividade viriam no futuro. A vida universitária dos anos 1870 ainda não estava desfigurada por tumultos estudantis antissemitas, como viria a ocorrer posteriormente. Naquela época, Freud precisava
precisava apenas de coragem moral e um rumo. Ele começou sua carreira universitária cedo, aos 17 anos. Terminou à tarde, em 1885, quando estava com 25 anos. Sua imensa curiosidade e suas preocupações com a pesquisa impediram-no de se formar no prazo usual de 5 anos. A Universidade de Freud era programática. Quanto aos primeiros anos na universidade, anunciou seu amigo Silberstein: vou dedicá-lo inteiramente aos estudos de temas humanísticos, que não têm absolutamente nada a ver com a minha futura profissão, mas que não serão inúteis para mim. Ele jurou que, se indagando quanto aos seus planos, se recusaria a dar uma resposta definida. E diria simplesmente: um cientista, um professor, algo assim. Por mais crítico que tivesse se tornado em relação à filosofia, e àqueles que, como Silberstein, haviam se rendido à filosofia por desespero, Freud, pessoalmente, dedicou-se bastante à filosofia daqueles anos. É significativo, porém, que o pensador que leu com maior proveito tenha sido Ludwig Feuerbach. Entre todos os filósofos, informou a Silberstein, em 1875, é este homem que mais venero e admiro. Um herdeiro do iluminismo do século XVIII como Freud, necessariamente encontraria muitos motivos da admiração de Feuerbach. Intelectualmente mais vigoroso entre os hegelianos de esquerda, Feuerbach havia cultivado um estilo depurado das áridas abstrações que desfiguravam a prosa acadêmica alemã, e uma postura combativa que encantava ou amedrontava seus leitores ao brandir armas contra os juízos tolos e pérfidos de seus detratores. Ele tinha muito a ensinar a Freud, tanto em conteúdo como no estilo. Considerava seu dever desmascarar a teologia, revelar suas raízes puramente mundanas na experiência humana. A teologia devia se converter à antropologia. Estritamente falando, Feuerbach não era ateísta, estando mais empenhado em resgatar a verdadeira essência da religião das mãos dos teólogos do que em destruí-la de todos. Do que em destruí-la de todo. Mas sua doutrina e método tinham o propósito de formar ateístas. O ponto central de seu trabalho sobre a religião, escreveu ele em seu livro mais famoso, A Essência do Cristianismo, publicado pela primeira vez em 1841. Era fundamentalmente a destruição de uma ilusão, ademais, absolutamente perniciosa. Freud, que veio a se considerar como um destruidor de ilusões, julgou essa postura profundamente compatível consigo próprio. Feuerbach era compatível com Freud ainda sob outro aspecto. Era quase tão crítico em relação à maior parte da filosofia como quanto à teologia. Ele apresentou sua maneira própria de filosofar como a verdadeira antítese à, abre aspas, dissolução da, fecha aspas, especulação absoluta, imaterial, enfatuada, fecha aspas. De fato, ele reconheceu, ou melhor, avisou, a semelhança do que Freud viria a fazer mais tarde, que não tinha talento para o filosófico, formal e sistemático ou metodológico enciclopédico. Estava em busca não de sistemas, mas da realidade, e chegava a negar a filosofia
o nome da filosofia. Assim mesmo o título de filósofo. Não sou senão um pesquisador intelectual da natureza. Ungestingen Nachforschen era um nome que Freud julgaria adequado para si próprio. As explorações filosóficas de Freud como jovem estudante universitário levaram-no ao ambiente atraente e revigorante do filósofo Franz Brentano. Assistiu a não menos que 5 séries de conferências e seminários oferecidos por esse, abre aspas, sujeito danado de esperto, fecha aspas, esse, abre aspas, gênio, fecha aspas, e procurou para entrevistas particulares. Brentano, ex-padre, era um eloquente intérprete de Aristóteles e da psicologia empírica, um instigante professor que acreditava em Deus e, ao mesmo tempo, respeitava Darwin. Ele levou Freud a questionar as convicções ateístas que levara consigo para a universitária. Ele levou Freud a questionar as convicções ateístas que levara consigo para a universidade. Abre aspas, temporariamente, fecha aspas. Confessou Freud a Silberstein quando a influência de Brentano estava no auge. Abre aspas, não sou mais um materialista e também ainda não um ateísta, fecha aspas. Mas Freud nunca se tornou um ateísta. No fundo, ele era, como informou um amigo no final de 1874, abre aspas, um estudante de medicina ateu e um empirista, fecha aspas. Quando conseguiu superar os persuasivos argumentos de que Brentano o assoberbara, Freud voltou para suas descrenças e aí permaneceu. Mas Brentano havia estimulado e tornado mais complexo o pensamento de Freud. E seus textos sobre a psicologia deixaram sedimentos significativos na mente de Freud. Toda essa atividade intelectual se mostra um tanto distante do estudo da medicina, mas Freud, aparentemente, à deriva, era um aprendiz de explorador esquadrinhando em torno. As reservas que nutriu durante toda a sua vida em relação aos estudos especializados da medicina foram um legado desses anos. Afora as oportunidades oferecidas pela sua formação médica de ouvir conferencistas memoráveis realizar pesquisas que o fascinavam e indubitavelmente que Freud a considerava um benefício precário, mas seus professores eram o máximo que ele poderia ter desejado. Durante o período em que frequentou a Universidade de Viena, como estudante e pesquisador, o corpo docente de medicina formava uma confraria magnífica, altamente seleta. Seus membros, em sua maioria, haviam sido importados da Alemanha. Karl Klaus, que chefiava o Instituto de Anatomia Comparada, fora recém-transferido de Göttingen. Ernest Bruck, o famoso fisiologista, e Hermann Nottingel, que comandava o Departamento de Medicina de Doenças Internas, tinham nascido no norte da Alemanha e se formado em Berlim. Theodor Bülow, um famoso cirurgião, talentoso, músico amador e um dos amigos mais íntimos de Brahms, fora atraído a Viena depois de ocupar cátedras em sua Alemanha natal e em Zurique. Esses professores, luminares em seus campos, davam um ar de distinção intelectual e amplitude cosmopolita à provinciana Viana. Não é por acaso que a escola de medicina naqueles anos atraiu cada vez mais estudantes estrangeiros, de outras partes da Europa, dos Estados Unidos. Em seu guia publicado em 1883, o neurologista americano Harry não poupou elogio a Viena. Abre aspas, além de suas vantagens médicas, fecha aspas, escreveu ele, abre aspas,
Viena é uma cidade encantadora para se viver, fecha aspas. Elogiou sua, abre aspas, vida de café, fecha aspas, seu teatro lírico e jardins públicos, e seu povo por ser afável, elegante e devotado ao prazer. Freud levaria objeções em grande parte desse prodígio elogio. Tivera experiência não propriamente agradáveis com os vienenses, não frequentava muito os cafés e raramente ia a óperas. Mas de bom grado subscrevia a apresentação da Faculdade de Medicina de Viena como um corpo de homens ilustres com reputação internacional. Seus professores ainda tinham uma outra virtude a seus olhos. Não queriam ter nada a ver com a agitação antissemita que se espalhava como uma nódoa pela cultura de Viena. O liberalismo deles afirmava a ideia de Freud a seu próprio respeito, a de que era algo melhor do que um pária. Nottingham, em cujo departamento Freud começou a trabalhar pouco depois de obter seu diploma de médico, era um franco defensor das causas liberais. Inveterado conferencista público, em 1891, fundou a Sociedade de Combate ao Antissemitismo. 3 anos depois, foi obrigado a interromper suas conferências devido aos ataques de estudantes antissemitas desordeiros. Brooke, tão civilizado quanto Nottingham, ainda que menos enganjado, tinha amigos judeus e, além disso, era um liberal declarado em política, e que significava que partilhava da hostilidade de Freud em relação à Igreja Católica. Assim, Freud tinha sólidas razões, tanto políticas como científicas, para se lembrar de professores como homens que podiam, abre aspas, respeitar e adotar como modelos, fecha aspas. No início do verão de 1875, Freud pôs uma certa distância entre si e aquela abominável torre de igreja de Santo Estevão. Foi visitar seus meios-irmãos em Manchester, numa viagem que há muito prometida e há muito adiada. A Inglaterra ocupava suas fantasias há anos. Antes de ver o país pela primeira vez, ele havia informado a Edward Silberstein que estava lendo poemas ingleses, escrevendo cartas em inglês, declamando versos ingleses, ouvindo descrições inglesas e ansiando por paisagens inglesas. Se isso continuasse, gracejou ele, iria pegar o mau inglês. Depois da visita à sua família na Inglaterra, ele continuou a se preocupar com seu futuro tanto quanto antes. A cordial acolhida que teve em Manchester e sua impressão sobre a Inglaterra em geral levaram-no a considerar a possibilidade de se mudar para lá. Gostava muito mais da Inglaterra do que sua terra natal, disse a Silberstein. Apesar de sua neblina e chuva, embriaguez e conservadorismo, a visita foi inesquecível. 7 anos depois, numa emocionada carta à noiva, ele relembrou as impressões indeléveis que levara para casa, a sóbria diligência da Inglaterra e sua generosa dedicação ao bem-estar público, para não falar da generalizada pertinácia e delicado senso de justiça com seus habitantes. A experiência da Inglaterra, disse a ela, fora uma influência decisiva em sua vida. A viagem de Freud aguçou o foco de seus interesses. Os livros científicos ingleses, escreveu a Silberstein, os textos de Tyndall, Huxley, Leo Darwin, Thomson, Lockwell e outros sempre o manteriam um adepto daquele país.
O que mais o impressionava foi seu empirismo coerente, sua aversão a metafísicas grandiosas. Estou, acrescentou, com uma ilação íntima, mais descrente do que nunca quanto à filosofia. Gradativamente, os ensinamentos de Brentano estavam desaparecendo num segundo plano. De fato, Freud, por algum tempo, pouco precisaria da filosofia. Ao voltar, ele começou a se concentrar em seu trabalho num laboratório de Karl Klaus. E Klaus, entre os divulgadores mais eficientes e prolíficos de Darwin em língua alemã, logo deu a Freud uma oportunidade de se distinguir. Ele fora trazido a Viena para modernizar um departamento de zoologia e levá-lo ao nível de outras divisões da universidade. E havia conseguido obter fundos para montar uma estação experimental de biologia marinha em Trieste. Parte da doação foi destinada a subsídios para um pequeno número de estudantes bem dotados, que lá realizariam pesquisas estritamente delimitadas. Parte da dotação foi destinada a subsídios para um pequeno número de estudantes bem dotados, que lá realizariam pesquisas estritamente delimitadas. Freud, que contava claramente com as boas graças de Klaus, foi um dos primeiros a ser chamado. Freud, que contava claramente com as boas graças de Klaus, foi um dos primeiros escolhidos. Em março de 1876, seguiu para Trieste. Isso lhe ofereceu um primeiro relance do mundo mediterrâneo, que posteriormente viria a explorar com tanta diligência, verão após verão, com infatigável deleite. Ele foi em uma tarefa que refletia o interesse duradouro de Klaus pelo hermafroditismo, verificar a recente afirmação de um pesquisador polonês, Simone de Circe, e observar do gônadas em enguias. Era uma descoberta assombrosa, se pudesse ser comprovada, pois, como Freud expôs a questão em seu relatório, tinham sido feitos. Se pudessem ser comprovadas, pois, como Freud expôs a questão em seu relatório, tinham sido feitos inúmeros esforços ao longo dos séculos para encontrar os testículos da enguias, e todos malagroram. Se Sirski estava certo, a ideia tradicional da enguia como um animal hermafrodita se mostraria infundada. Os primeiros esforços de Freud foram mal dados. Todas as enguias que abri, confiou a Silberstein, são do sexo mais frágil. Mas nem todos os seus relatórios eram pura ciência. Freud permitiu-se um interesse não só pelas enguias, como também pelas moças de Trieste. Esse interesse, sugere suas cartas, era distante, puramente acadêmico, atraído a uma certa ansiedade frente aos atrativos das sexuais deusas italianas, que via em seus passeios, traindo uma certa ansiedade frente aos atrativos das sensuais deusas italianas, que via em seus passeios. Freud comentava sua aparência e suas pinturas e mantinha-se distante delas. Abre aspas, visto que não é permitido dissecar seres humanos, fecha aspas. Escreveu com um humor que encobriria sua timidez. Não tenho de fato absolutamente nada a fazer com elas. Saiu-se melhor com as enguias. Depois de 2 estadas em Trieste e após dissecar umas 400 espécies, saiu-se melhor com as enguias. Depois
de 2 estadas em Trieste e após dissecar uns 400 espécimes, Freud podia confirmar parcial e inconclusivamente a asserção de Siski. Foi uma contribuição louvável, mas quando rememorou mais tarde suas primeiras aventuras pelas pesquisas rigorosas, Freud se referiu a elas com algum desdém. Ao avaliar a trajetória de sua mente, ele conseguia ser muito injusto consigo mesmo. A busca das gônadas das enguias contribuiu para ensinar a Freud a observação paciente e exata, o tipo de atenção concentrada que mais tarde julgaria tão indispensável ao ouvir seus pacientes. Quaisquer que fossem suas razões, e não se pode excluir uma dose de obscura antipatia. As referências de Freud e seu trabalho com Klaus mostraram um certo descontentamento consigo mesmo e com outros. É notável que Freud não tenha encontrado lugar para o nome de Klaus em seus escritos autobiográficos. Os sentimentos de Freud em relação ao seu mentor seguinte, o grande Brooke, ofereceram um contraste radical. No laboratório de fisiologia de Ernest Brooke, escreveu ele, finalmente encontrei sossego e plena satisfação. E seus assistentes. Um deles, Ernst von Flesch Marshall, uma personalidade desconcertante. Freud veio a conhecer bem. Também encontrou no círculo de Brooke um amigo cuja participação na formação da psicanálise seria decisiva, Joseph Breuer, importante fisiologista e médico de sucesso, rico, extremamente culto, 15 anos mais velho do que ele. Os dois logo travaram as melhores relações. Freud adotou Breuer com uma série de figuras paternas e tornou-se frequentador assíduo da família de Breuer. Sob alguns aspectos, tão amigo de Mathilde, a encantadora e maternal esposa, quanto do próprio Joseph. Este não foi o único proveito que Freud obteve de Brooke. Durante 6 anos, entre 1876 e 1882, ele trabalhou em seu laboratório resolvendo os problemas que o professor lhe colocava, para a evidente satisfação de Brooke e sua, decifrando os quebra-cabeças dos sistemas nervosos, inicialmente de modestos peixes e a seguir de seres humanos, preenchendo as exigências e expectativas do rigoroso professor. Freud estava singularmente feliz. Em 1892, logo após a morte de seu mentor, Freud deu ao seu quarto filho o nome de Ernest, em homenagem a Brooke. Era o tributo mais sincero ao seu alcance. Brooke foi e continuou a ser, para Freud, a maior autoridade que agiu sobre mim. Brooke foi e continuou a ser, para Freud, abre aspas, a maior autoridade que agiu sobre mim, fecha aspas. O apego de Freud a Brooke parece nada menos e filial. É verdade que Brooke tinha quase 40 anos a mais do que Freud, quase a idade de seu pai. É verdade que o ato de investir um ser humano com os atributos e a importância de outro pode resultar em saltos muito improváveis o que daria Sigmund Freud a pôr Ernest Brooke no lugar de Jacob Freud. Abre aspas, transferência, fecha aspas,
Como Freud, psicanalista, chamaria esse deslocamento de sentidos intensos e vigorosa e úbica. Mas grande parte da irresistível atração de Brooke sobre Freud residia exatamente no fato de não ser o pai de Freud. Sua autoridade sobre Freud era antes adquirida do que outorgada, por um acaso de nascimento. E neste momento crítico, quanto Freud estava se exercitando para se tornar um investigador profissional dos mistérios humanos, essa autoridade lhe era necessária. Jacob Freud era simpático e bem-humorado. Brando, dócil, praticamente incitava à revolta. Brooke, em contraposição, era reservado, com uma precisão que chegava ao pedantismo. Examinador intimamente e chefe exigente. Jacob Freud gostava de ler e tinha um certo grau de erudição hebraica. Brooke era profundamente versátil, pintor de talento com um constante interesse, nada amador, por estética e uma influência civilizadora sobre seus alunos. Em um traço no rosto, os olhos, ele se parecia extraordinariamente não com o pai de Freud, mas com o próprio Freud. Todos os conhecidos de Freud, por mais que pudessem divergir quanto à descrição restante, comentariam seus olhos agudos e perscrutadores. Os olhos de Brooke também eram assim. Brooke era profundamente versátil, pintor de talento com um constante interesse, nada amador, por estética e uma influência civilizadora sobre seus alunos. Em um traço do rosto, os olhos, ele se parecia extraordinariamente não com o pai de Freud, mas com o próprio Freud. Todos os conhecidos de Freud, por mais que pudessem divergir quanto à descrição restante, comentariam seus olhos agudos e perscrutadores. Os olhos de Brooke também eram assim, e entraram memoravelmente nos sonhos de Freud. Num deles, o chamado sonho, que analisou detalhadamente em A Interpretação dos Sonhos, Freud aniquila um rival com um olhar penetrante. Na autoanálise, o sonho se revelou como lembrança distorcida de uma experiência muito real, onde foi Brooke e não Freud o autor do aniquilamento. Na autoanálise, o sonho se revelou como a lembrança distorcida de uma experiência muito real, onde foi Brooke e não Freud o autor do aniquilamento. Brooke havia descoberto que algumas vezes eu chegara atrasada ao laboratório dos estudantes, onde Freud fazia demonstrações. Assim, um dia, ele veio pontualmente na hora da abertura e esperou por mim. O que ele disse foi sucinto e direto, mas não foram as palavras que importaram. A coisa esmagadora foram os terríveis olhos azuis que ele me encerrava, e adiante dos quais eu me dissolvi. Quem quer que lembrasse, continuava Freud, os olhos do grande mestre maravilhosamente belos em sua idade avançada, e quem já ouviu alguma vez encolorizado, facilmente terá empatia com as emoções do ex-jovem pecador.
O que Brooke proporcionou a Freud, o jovem pecador, foi o ideal da autodisciplina profissional em ação. A filosofia da ciência de Brooke foi tão formativa para Freud quanto a filosofia da ciência de Brooke foi tão formativa para Freud quanto seu profissionalismo. Era um positivista por temperamento e convicção. O positivismo não era tanto uma escola organizada de pensamento, e sim uma atitude difusa em relação ao homem, à natureza e aos métodos de investigação. Seus partidários tinham a esperança de trazer o programa das ciências naturais, suas descobertas e métodos para a investigação de todo o pensamento e ação humano, públicos ou privado. Típico dessa tendência intelectual é que Auguste Comte, o profeta positivismo do começo do século XIX, em sua forma mais extrema, tenha considerado possível dar bases sólidas ao estudo do homem em sociedade, inventando o termo sociologia, e definindo-a como uma espécie de física social. Nascido no Iluminismo no século XVIII, rejeitando a metafísica de maneira apenas ligeiramente menos categórica do que a teologia, o positivismo havia prosperado no século XIX com as vitórias espetaculares da física, da química, da astronomia e da medicina. Brooke, em seu representante mais eminente em Viena.